Fala galera, então vamos avançar para a próxima etapa. Olha só que assunto pertinente. Como investir rumo à liberdade financeira, afinal, como esse modelo Seed Money, onde o dinheiro faz dinheiro, como é que funciona esse negócio, né? Então vamos embora, mas antes eu queria te pedir algo, pedir um favor, né? Eu estou gravando esse curso, isso aqui envolve um trabalho enorme, você nem imagina, a gente passa algumas horas gravando, geralmente o dobro ou o triplo do tempo que o curso demanda, né? Ou seja, se o curso tem 2 horas, a gente gasta aí 4, 5, 6 horas para fazer esse material, fora a edição. Beleza, pessoal? Então eu queria te pedir só para compartilhar, né? Tira uma foto assistindo, né? Ou então um print da tela se você está no seu celular, joga no Story, joga no seu Instagram, no seu Facebook, me marca, né? @João_Albuquerque, coloca meu Instagram aí, manda pro pessoal, minha editora profissional, dá o hashtag lá Seed Money, hashtag dinheiro faz dinheiro, enfim, usa a tua criatividade, mas me ajuda, compartilha, faz com que esse material chegue, né, ao alcance do maior número de pessoas possível, beleza? Mas vamos embora. Olha só, galera. Primeiro, pessoal, quando a gente fala de investimentos, né, eu vou focar aqui, claro que existem outras classes de ativos, mas eu vou focar aqui em 2 classes bem importantes, bem presentes aí no mercado financeiro. Então, que classes são essas, João? Olha só, primeiro, renda fixa, é aquele universo, né, de investimentos bem tradicional, coloquei alguns aí, o CDB, né, o LCI, o LCA, a poupança que é investimentos entre aspas, tá bom? Tecnicamente faz parte do universo de renda fixa, mas pelo amor de Deus, gente, poupança não é investimento. Hashtag sai da poupança. Beleza? E o Tesouro Direto, que vem se popularizando há um tempo atrás, né? O Tesouro Direto, que é você emprestar dinheiro ao governo brasileiro, ao Tesouro Nacional. Beleza? Então, essas são algumas aplicações dentro do universo de renda fixa. O outro lado da moeda, a gente tem esse mundo, né? Esse universo da renda variável, e eu chego, brilha meus olhos, né? Encho a boca para falar mesmo, porque é aqui, meu irmão, é aqui, minha irmã, né? Que está a cereja do bolo, renda variável, beleza? E eu vou citar aqui alguns exemplos de ativos dentro desse universo, ações, fundos imobiliários, os chamados ETFs, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente. Então, vamos embora entender o que são esses 2 universos, né? Vamos lá. Aqui eu coloquei um quadro comparativo rápido para a gente entender um pouquinho os prós e os contras, né? Aquilo que joga a favor de um, que joga a favor do outro, para você entender um pouquinho como é a dinâmica dessas 2 classes, né, de ativos, que é os investimentos de renda fixa e os investimentos em renda variável. Então vamos lá. Primeiro, renda fixa. Vamos analisar os prós, né? Aquilo que conta como fator positivo para os investimentos de renda fixa. Eu tenho aqui previsibilidade, estabilidade, menor risco e um fácil entendimento, uma fácil compreensão. Beleza? De fato, pessoal, investimentos em renda fixa, elas têm esse caráter realmente de algo mais estável, algo que promove ali uma previsibilidade maior. Geralmente você, quando investe, né, por exemplo, um CDB de um banco, você está ali emprestando o seu dinheiro ao banco, o banco, por sua vez, pega aquele valor, movimenta ele para emprestar a outras pessoas, né? Claro, a uma taxa bem maior, e ele te paga uma taxa menor como remuneração, como juros. Então, geralmente, quando você investe em um CDB, você já sabe exatamente quanto aquele CDB ele vai render para você. Ou seja, já é algo pré-estabelecido antes mesmo de você investir naquele produto de investimento. Então, essa é uma das características da renda fixa. Como o nome já diz, renda fixa, ou seja, algo previsível. Você já sabe exatamente, ou pelo menos parcialmente, como é que vai ser aquele retorno daquele investimento. Beleza? E atrelado a isso tem um menor risco, tem um fácil entendimento, né? Afinal, você empresta dinheiro a um banco ou ao Tesouro Nacional, no caso do Tesouro Direto, e essa instituição vai te pagar um pequeno juros por aquele empréstimo, digamos assim. Beleza? E do outro lado, João, quais seriam os fatores negativos? Até agora parece algo bem maravilhoso, né? Mas, em contrapartida, só tem um fator, mas esse fator, para mim, já coloca por água abaixo todo o resto, retornos baixíssimos. Não é por água abaixo, não. Algumas coisas vai ser pertinente, mas enfim, tem retornos baixíssimos, pessoal. A gente vai ver, eu vou colocar aqui na tela mais na frente, mas a renda fixa, investimentos em renda fixa, eles são atrelados à famosa taxa de juros Selic. Certamente você já ouviu no jornal ou em algum canto, a taxa de juros caiu, subiu, enfim. Essa taxa básica de juros, a Selic, ela também dá o norte no tocante ao rendimento dos investimentos de renda fixa. Então hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, essa taxa está em 3%, 3 pontos percentuais ao ano,
ano, pessoal. Ou seja, se você investe em qualquer investimento atrelado à renda fixa, ele é norteado pela taxa de juros Selic, claro, e geralmente, né, a maioria deles vai dar algo em torno de 3% ao ano, que é a base, a taxa básica de juros. Ou seja, 3% ao ano, pessoal, significaria que se eu coloco 1.000, ao final de 12 meses, ou seja, um ano, aqueles 1.000 se tornariam 1.030. Né? Então, pelo amor de Deus, né? Eu acho realmente muito baixo, fora que a gente tem que considerar a inflação. O que é a inflação? Lembra quando você era pequeno, né? Quando você era criança, você pegava R$1, ia na mercearia, ia na bodega, ia no mercadinho, seja lá como você queira chamar, e com R$1 você fazia a festa, né? Era chocolate, era pirulito, era bala, enfim, confeito, seja lá como você chama também, você fazia a festa. Hoje, com R$1, você praticamente não compra nada, né? Daqueles docinhos de infância que a gente tanto gostava. Por quê? A inflação. A inflação consome o teu poder de compra ao longo do tempo. Então, quando você analisa o investimento, também tem que analisar a questão da inflação. Não adianta eu dizer, botei 1.000, rendeu 3% ao ano, tenho 1.030. E a inflação? A inflação foi de 2%, ou seja, R$20 desses R$30 de lucro, né, entre aspas, é da inflação, ou seja, foi corroído ao longo desse caminho. Né? Os R$1.000 que eu botei lá no início não é mais os mesmos 1.000 ao final dos 12 meses, porque o poder de compra foi diminuído. Então, a gente pega uma taxa de inflação aí de 2%, 3%, praticamente isso deixa a renda fixa com um rendimento quase que zerado, né? Muitas vezes zerado, ou então 1% ao ano. Então, pelo amor de Deus, né? São retornos baixíssimos. Beleza, mas vamos continuar. Falando agora de renda variável, pessoal, vamos olhar quais seriam os prós aí. Eu tenho um potencial de retorno bem maior do que o potencial da renda fixa, diversidade, né? Eu consigo encontrar uma maior gama de opções de variedade, tá certo? Do que os investimentos de renda fixa, e a possibilidade da geração de renda passiva, né? Num formato realmente turbo comparado à possibilidade de renda passiva, entre aspas, que a renda fixa nos dá. Beleza? Eu sei que você ainda talvez não entenda esse conceito de renda passiva, a gente vai falar sobre isso já, ok? Então, esses seriam alguns prós da renda variável. Os contras, imprevisibilidade, né? Diferente da renda fixa, não é previsível. Eu estou investindo ali em renda variável, em ações, em fundos imobiliários, eu não sei ao certo o quanto aquilo vai me render. Não existe uma regra, esse investimento vai render tanto. Não, é renda variável, ou seja, varia, né? Renda variável varia, guarda isso, varia tanto para cima quanto para baixo. Beleza? É uma via de mão dupla. Maior o risco, como eu te falei, pode variar para cima e para baixo. Então, é um grau de risco um pouco maior do que a renda fixa. E também tem um pouco mais de complexidade, né? Convenhamos, embora não seja nenhum bicho de 7 cabeças, eu vou mostrar para você. Mas é um pouco mais complexo do que simplesmente ir lá no banco, emprestar teu dinheiro a um banco e deixar lá. Beleza? Mas em compensação, pessoal, posso te garantir que esses prós aí vão pesar muito mais na balança. Principalmente hoje em dia, onde a renda fixa está rendendo tão pouco, né, com essa taxa de juros, né, de 3% ao ano. Beleza? Então vamos avançar. Então, pessoal, a gente vai focar muito mais aqui em renda variável, tá certo? Renda fixa não tem muito mistério, não tem muito do que a gente falar. É importante, sim, para você fazer a sua reserva de emergência. Lembra que eu falei da reserva? É na renda fixa. Para você juntar dinheiro para uma opção de curto prazo, para você fazer alguma coisa no curto prazo, 12 meses, né, 2 anos, sei lá. Talvez a renda fixa seja realmente o melhor destino para você guardar dinheiro para esse objetivo. Afinal, a renda variável ela é mais propensa, né, para você investir para o longo prazo, beleza? Mas eu vou falar aqui de renda variável porque é na renda variável que você encontra um motor de fato para você alcançar esse ponto da liberdade financeira. É nela que você vai plantar as sementinhas e vai ter essa possibilidade de chegar na árvore, né, de dinheiro que a gente falou, que é esse ponto de independência financeira. Eu realmente nunca vi ninguém alcançar a liberdade financeira com renda fixa, tá certo? Então vamos lá. Olha só como vai proceder, né? A renda variável, dentro dela a gente vai falar de 2 classes de ativos, que são as ações e os fundos imobiliários, tá bom? E onde são negociados esses ativos, João? Onde é que eu encontro esses ativos? Abrindo aspas aqui, eu falo ativos, pessoal, porque um ativo ele tem um potencial de gerar renda, diferente do contrário que seria um passivo. Um passivo é tudo aquilo que subtrai renda. João, eu comprei um carro você gasta combustível, você gasta emplacamento, você gasta imposto, enfim, várias coisas, a própria deteriorização do carro, manutenção e por aí vai. Não quero nem lembrar aqui, beleza? Então, um carro é um passivo. Já uma ação, né, já um fundo imobiliário é um ativo porque pode gerar renda e não subtrair renda, beleza? Vamos lá.
E onde está, né, onde são negociados essas ações, onde eu encontro, onde é que eu compro, onde é que eu invisto? Na Bolsa de Valores. E eu sei que nesse momento muita gente tem uma reação como essa aí. Oh meu Deus, Bolsa de Valores, pelo amor de Deus, João, é algo muito complicado, é cassino, é na sorte, é um jogo, eu vou perder tudo, ah meu Deus do céu. Vamos lá, gente, eu vou desmistificar, porque tem muito mito envolvido nesse assunto de Bolsa de Valores, de ações e etc. Vamos lá. Mitos, né? Já joguei aí o emoji em cima, você viu que eu gosto de emoji, tem gente que acha meio cafona, mas eu acho que fica bem interessante. Vamos lá. Joguei esse background, né, de vários gráficos, certamente você já viu, principalmente quem gosta de trade gosta desses gráficos. Enfim, vamos lá. Alguns mitos, pessoal, que assolam a cabeça das pessoas quando se trata de Bolsa de Valores, mas na verdade são grandes mitos, são falácias, né? São exageros, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso para te ajudar a entender sobre Bolsa de Valores. Vamos lá. Bolsa de Valores é cassino. Meu Deus, essa aí eu acho que eu já ouvi muito. Por que pessoas falam que Bolsa de Valores é cassino? Porque vão para a Bolsa de Valores sem saber o que está fazendo. É semelhante a quem joga uma moeda para o ar e espera dar cara ou coroa. Ou seja, você está ali à mercê do azar ou da sorte. Não existe ali um planejamento, não existe ali uma forma de investir consciente, não. Você está indo no acaso e seja o que Deus quiser. Então, realmente, para esse tipo de pessoa que vai para a Bolsa sem saber o que está fazendo, a Bolsa de Valores vai se tornar um cassino. Mas, pessoal, existe sim como você investir de forma sistemática, de forma consistente, de forma inteligente, tá certo? Muito distante da ideia de jogar uma sorte ou um azar para o ar, beleza? Então, Bolsa de Valores não é cassino. Joia, pessoal? Outro mito. Meu primo Walter perdeu tudo na bolsa, essa é clássica, né? Olha o Walter aí mais uma vez. Ah, meu primo Walter, meu tio, meu amigo, um amigo de um amigo, um neto, enfim. Alguém você escutou falar que perdeu tudo na bolsa e fica aquele pensamento, a bolsa é cassino, a bolsa a gente perde tudo, isso e aquilo outro. Pessoal, só perde tudo na bolsa alguém que foi realmente muito negligente. Primeiro, se a pessoa foi lá, creio que alguém que perde tudo, ela provavelmente foi operar operações mais arriscadas, como o day trade que eu falei para vocês, né? Onde você está ali com operações que duram alguns segundos, alguns minutos, e você pode perder tudo que você investiu de uma hora para outra, né? É uma balança de risco-retorno muito agressiva. Então, se você vai, principalmente sem saber o que está fazendo, realmente você tem a grande possibilidade de perder tudo. Agora, se você investe da forma tradicional, que é a forma que eu vou passar para vocês e estou passando, de você comprar ações, comprar fundos imobiliários, a única chance de você perder tudo é se você investir todo o teu dinheiro numa ação e aquela ação porventura venha a falir, né? Aquela ação da empresa, né? Quando a gente fala de ações, falamos de empresas. Então, se eu investir numa ação de uma empresa e ela chegar a falir, aí sim eu poderia perder tudo. Mas, pessoal, se a gente investe, eu vou passar para vocês um dos princípios desse tipo de investimento de longo prazo, é você diversificar. Você nunca vai investir em somente uma empresa. Ou seja, para você perder tudo, todas as empresas, aquelas 10, 15 empresas que você investiu, teriam que falir. Ou seja, seria, nesse caso, o fim do mundo. É muito improvável que isso aconteça. Então, isso aí é um grande mito. Beleza? Vamos embora. É preciso ter muito conhecimento para investir na bolsa, pelo amor de Deus, pessoal. A bolsa é um lugar acessível. Às vezes a gente cria um bicho de 7 cabeças olhando aqueles gráficos, olhando tudo aquilo. Mas, pessoal, a bolsa de valores tem ativos que você consome todo dia nas empresas, né? Você é cliente de empresas, você sabe ver uma empresa se ela é boa, se ela é ruim, se ela tem um produto bacana ou não. Então, esse conhecimento já é suficiente para você dar um passo de investir nas ações dessa empresa, por exemplo. Beleza? Então, não é preciso um grande conhecimento, uma pós-graduação, isso, aquilo, outro. Não, pessoal. Esse conhecimento, por exemplo, que eu estou passando de forma simples, através de um curso de 2 horas, já dá para você ter uma noção muito bacana e começar a investir. Beleza? Outro ponto, para investir em ações é preciso muito dinheiro. Um grande mito, pessoal. Eu te pergunto, R$10 é muito dinheiro? R$20, 30, 50, R$2 é muito dinheiro. Eu te garanto que cada um desses valores aqui, você encontra ações e fundos imobiliários que estão avaliados, né, que tem cotas ou ações vendidas a esse preço. Ou seja, com 2, 10, 20, 30, 50, R$100, você já pode começar tranquilamente comprando apenas uma ação ou uma cota de um fundo imobiliário. Beleza? Então é um grande mito. De fato, se você não tem R$2, R$10, é melhor você não focar em investimento agora, você focar em gerar renda, em trabalhar.
trabalhar, em fazer alguma coisa para gerar esse valor. Realmente não precisa de muito dinheiro para investir em ações. Então, todos esses mitos, pessoal, no tocante à Bolsa de Valores já estão caindo por terra na tua cabeça, tá certo? Então, a Bolsa de Valores é esse ambiente, pessoal, onde você negocia ativos, onde você vai comprar ações, onde você pode comprar fundos imobiliários. E como acessar a Bolsa de Valores? Você pode acessar através de instituições como o teu banco, né? Claro que eu não indico você investir através dos bancos tradicionais, porque geralmente eles têm taxas mais abusivas. Então, um banco como o Banco Inter, por exemplo, coloca logo aí do Banco Inter, manda para o pessoal ver. Eu uso também a Clear Corretora, é uma corretora. A corretora é semelhante a uma conta bancária, mas voltada realmente para investimentos. Então, são instituições que você pode usar para acessar o chamado home broker, né? É um conceitozinho, mas é basicamente a plataforma que você acessa a Bolsa de Valores e compra ações, compra fundos imobiliários. Beleza? Então vamos avançar. A Amanda colocou aí para você a corretora, né? O Banco Inter que eu falei, mas existem outras possibilidades, né? Apenas as que eu uso. Vamos lá. Agora, pessoal, eu quero trazer um quadro interessante para vocês, né? Um quadro comparativo. Vamos falar de duas economias de dois países, só para você ter uma noção bem interessante. Olha aí, coloquei Estados Unidos e Brasil, né? Você pode estar pensando, João, esse negócio de ações de bolsa eu acho que é meio loucura, não é para mim, não é para todo mundo. Vamos lá, infelizmente isso faz parte, né, de uma raiz cultural aqui no nosso país, onde a gente não tem de fato essa cultura, essa aptidão, ou não fomos ensinados nem financeiramente, muito menos sobre investir e muito menos ainda sobre investir em Bolsa de Valores. Mas vamos entender um pouquinho o que se passa, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? Uma das maiores, se não a maior economia do mundo. Vamos lá, um quadro comparativo bem interessante para você entender isso. Olha só, nos Estados Unidos, pessoal, a gente tem mais de 200 milhões, e esse número já é um pouquinho antigo, de investidores, pessoas físicas mesmo, pessoas como eu e você, que estão investindo em ações, tá certo? Que estão investindo em ações direto ou indiretamente. Lá tem os chamados fundos de pensão e geralmente muita gente investe nesses fundos e esses fundos consequentemente investem em ações. Então no final essas pessoas estão investindo em ações de empresas. Então mais de 200 milhões, o que corresponde aí a cerca de 65% da população americana. Então olha só, mais da metade, galera, olha que impressionante, das pessoas, né, dos americanos investem sim em ações na Bolsa de Valores. Então olha só que dado interessante para você ver que não é uma loucura de um jovem aí que está mandando, trazendo esse curso. É algo que realmente grandes países, né, com uma cultura mais educada nesse sentido financeiro, eles trazem essa mentalidade. Realmente mais da metade, é muita gente, gente. Muita gente, enfim, 65% da população. Agora, vamos comparar com o Brasil. Que número você espera aqui no Brasil, né? Como será? Claro que você deve esperar um número abaixo, mas o quão abaixo seria esse número? Eu acho que esse número vai te impressionar. Olha só, no Brasil, galera, nós temos aproximadamente 2 milhões de investidores pessoa física, que dá aproximadamente 1% da população. Meu Deus, né? Que goleada foi essa? De 65% na América, né? Nos Estados Unidos, para 1% aqui no Brasil. Ou seja, esse mercado aqui no Brasil, a Bolsa de Valores, ainda tem muito a crescer, né? A gente ainda é um nanico, né? Um bebezinho recém-nascido diante de outros mercados mais maduros e mais tradicionais, como o mercado americano. Então, realmente nesse ponto a gente perdeu de goleada aí para a economia americana, mas vou deixar uma luz no fim do túnel aqui. Olha só, de 2018 para 2019, o número de investidores, a pessoa física no Brasil, mais do que dobrou. Ou seja, a gente já está num caminho de crescimento elevado. Então, graças a Deus, o pessoal tem despertado realmente, né? Esse contexto de juros mais baixos, como eu falei, também tem ajudado o pessoal a correr realmente para onde existe a possibilidade de gerar renda, de gerar uma aposentadoria digna, de gerar a liberdade financeira, que é na renda variável. Beleza, pessoal? Então fica esse dado aí para a meditação de vocês. Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho, gente, dessas duas classes de ativos que eu falei para vocês. Vamos falar primeiro dos fundos imobiliários. É mais fácil de compreender, certamente você vai entender rapidinho como funciona a dinâmica dos fundos imobiliários. Olha só, trouxe o exemplo do nosso amigo Walter aí mais uma vez. Então vamos entender o porquê Walter está aqui no nosso exemplo. Olha só. O Walter, pessoal, ele teve uma ideia, né? Uma ideia bem brasileira mesmo. O brasileiro gosta desse tipo de ideia. Que ideia é essa? Investir em imóveis.
Olha só, então quem nunca pensou em comprar um apartamento, uma casinha, botar para alugar e até aquela renda gerada do aluguel para você viver, para você gastar, enfim. Então o Walter ele teve essa ideia e ele foi pesquisar e encontrou casas, apartamentos aí na faixa de R$100 mil. Foi o mais em conta que ele achou. Então vamos usar isso aqui como exemplo. R$100 mil por um imóvel, por um apartamento, é um valor ali de entrada realmente. Beleza? Então ele achou essa casa de R$100 mil e ele pensou em comprar para botar para alugar. E essa casa de R$100 mil, por sua vez, pessoal, o aluguel dela, ele fez a pesquisa, né, perguntou a pessoas, seria algo em torno realmente de R$450. Ou seja, ele investiria R$100 mil para comprar a casa, botaria para alugar e essa casa ia ficar rendendo para ele em aluguel, né, os inquilinos iam pagar R$450 por mês, que daria aproximadamente 0,45% ao mês, né, 0,45% em cima do montante inicial dos 100 mil. Beleza? Esse não é uma taxa aleatória que eu peguei aqui, isso de fato está bem coerente com a realidade, pelo menos aqui da região onde eu moro, mas é bem parelho aí em outras regiões do país também. Beleza? 0,45% ao mês, às vezes 0,5%, às vezes 0,4%, mas é essa faixa aí que você receberia de aluguel em comparação ao valor você comprando um imóvel hoje. Beleza? Mas vamos lá, o exemplo de Walter, vamos ver o que aconteceu. Só que, pessoal, tem um fator interessante aqui. O Walter, ele só tem R$1.000, ou seja, ele quer investir em imóveis, mas ele só tem R$1.000. Quem nunca, né? Então, o que acontece? O investimento de Walter foi frustrado, né? Para investir em imóveis, realmente você vai ter que ter um valor significativo, um valor um pouco mais gordinho aí para estar investindo. Beleza? Então ele foi frustrado. Mas depois o Walter ele foi pesquisar, ele foi entender um pouquinho se existem outras possibilidades. Ele encontrou aí, porventura, o Instagram de João G. Albuquerque. Olha só que loucura, galera. E ele descobriu um curso chamado curso Seed Money, Dinheiro Semente. Ele ficou curioso, ele comprou o curso, ele fez o curso, investiu no seu desenvolvimento pessoal e ele teve um novo insight muito bacana. Vamos falar sobre isso agora. Olha só. O Walter, ele fez o curso e ele descobriu que existem os fundos imobiliários. E aí eu estou com um exemplo de um fundo hipotético, né, que seria o CID11. Beleza? Geralmente os fundos imobiliários, eles terminam com seu código de negociação em 11. Né? Você vai ver que na bolsa, tanto ações de empresas como os fundos imobiliários, eles são identificados por um códigozinho, geralmente 4 palavras, né, e um número no final. Beleza? Então, no caso dos fundos, é geralmente o 11 que vai vir atrelado ao código de negociação daquele fundo imobiliário. Então, CID11, esse foi o fundo que o Walter decidiu investir. E esse fundo, pessoal, ele tem vários imóveis dentro dele. Ou seja, o fundo ele capta dinheiro, né? Ele capta investimento de vários investidores, do pequeno, do grande, do Walter que tem 1.000, do grande que tem 1 milhão. E ele pega esse valor para comprar imóveis, para investir em imóveis e colocar esses imóveis para alugar. Né? O valor do aluguel ele retorna para o fundo e o fundo distribui para os cotistas. Olha que interessante. Então vamos lá. Dentro do CID11 tem vários imóveis, ou seja, ele já estaria ali diversificado em mais de um imóvel, imóveis com certeza muito mais atraentes, né? Mais legais, mais bacanas, com um padrão muito melhor do que aquela casinha de 100 mil que ele estava observando. E como ele fez esse investimento, pessoal, olha só, com os R$1.000 que ele tinha, né? Cada cota desse fundo estava valendo na bolsa R$100. Ou seja, com R$1.000 ele conseguiu comprar 10 cotas desse fundo imobiliário. E olha que interessante, esse fundo, o Walter observou que ele vai pagar para ele algo em torno de 0,55% ao mês, ou seja, já paga mais do que a casinha que ele ia comprar. Então, perceba, pessoal, o Walter ele ficou feliz da vida, né? Conseguiu fazer o seu investimento em imóveis através da Bolsa de Valores. Mas o que eu quero que você perceba, o Walter, pessoal, ele não vai ter a dor de cabeça de comprar uma casa, de pagar impostos, de ter que divulgar para colocar para alugar, e a dor de cabeça de inquilino, o inquilino não pagou, isso, aquilo, outro, enfim, a dor de cabeça pode comprar um imóvel que você vai conseguir, beleza? Mas o Walter ele investiu em um fundo imobiliário, então ele vai dispensar todas essas dores de cabeça, ainda por cima ele vai estar investindo em algo que tem imóveis muito melhores, né, e diversificados, mais de um imóvel, e ele pôde investir com um capital bem menor, no caso aqui, R$1.000.
ou seja, muito mais acessível, muito mais fácil e de quebra ele teve um rendimento aí melhor, né? 0,55% ao mês é melhor do que 0,45% e isso é um padrão que você vai achar com facilidade. 0,55 foi até mediano, você consegue em fundos, né? Escolhendo bons fundos, tem um retorno até acima disso aí em termos de aluguel, né? São aluguéis que retornam para o cotista. Beleza? Então essa é a dinâmica de fundo imobiliário. Você investe no fundo, o fundo capta investimentos de vários investidores grandes e pequenos, compra imóveis, os imóveis vão ser colocados para alugar e claro, tem uma equipe, né, de profissionais do fundo que gere tudo isso e esse rendimento, claro, depois de pagar essa equipe, ele é distribuído completamente para os cotistas, beleza? Então é muito interessante, é uma forma de investir em imóveis na Bolsa de Valores, beleza? Vamos avançar. Pessoal, agora vamos falar das famosas ações, tá joia? E quando se fala em ações, pessoal, você já deve lembrar de empresas. Olha só que empresa maravilhosa é essa, a nossa OnlyStore, tá certo? @onlystore.art, procura aí, segue a nossa loja. Então essa é a loja minha e da minha esposa, eu coloquei aqui como exemplo. E por que, João? Ela tá toda fatiada, né? Tá toda gradeada aí para você entender o exemplo. Primeiro, ações está ligado a empresas. Pensou em ações, pensou em empresas. Certamente você já viu, sei lá, no jornal, internet, as ações da empresa tal, as ações da Petrobras e por aí vai. Então, quando falamos de ações, falamos de empresas. Mas como assim? Qual é essa conexão? Vamos lá, olha só. Uma ação, pessoal, ela é uma fração de uma empresa. Olha só que coisa simples, né? Eu tenho aí a minha empresa toda fatiadazinha, então uma ação é uma pequena fração, é uma parcela daquela empresa. Ela representa uma fração diante do todo que é a empresa. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Por exemplo, né, o Itaú, o Banco Itaú, você conhece, ele tem esse número aí bem pequeno, né, de ações disponíveis no mercado, né? Não vou nem me atrever a falar esse número aqui para não gaguejar, mas enfim, ele tem essa quantidade enorme de ações disponíveis no mercado. Então, se você comprar, né, se você comprou uma ação, uma única ação do Banco Itaú, hoje, por exemplo, uma ação do Itaú está em torno de R$25 a R$30 mais ou menos. Se você comprar uma única ação, você pode se considerar dono de uma pequena fração da empresa, né? Se a ação é uma pequena fração da empresa, se você compra uma ação, você já é dono, né? Um mini dono de uma pequena parte daquela empresa. E como dono, como sócio daquela empresa através das ações, você vai ter direito de participar dos resultados, né? Dos lucros envolvidos nessa ação que representa uma empresa. Já vou falar mais sobre isso, mas só entende isso. Ação é uma fração de uma empresa. Beleza?